Seja bem-vindo mais uma vez ao canal e hoje eu gostaria de ter um bate-papo com você. Vou logo começar essa conversa com uma coisa que é uma crença muito forte que as pessoas têm. E eu vou quebrar essa crença hoje sua. Afinal de contas, Deus tem vontade? Foi porque Deus quis. Deus escreve certo por linhas tortas. É a vontade de Deus, é o destino, tinha que ser desse jeito. Será que tudo o que acontece na nossa vida, nós precisamos terceirizar essas coisas à fonte da vida? Será que algo que realmente é amor incondicional, aquilo que é o ser, esse ser, ele consegue fazer outra coisa a não ser amar e permitir que o amor emane? Então eu não vou falar para você nem que sim, nem que não. Hoje eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu acredito, que é a minha verdade, tá? De forma alguma eu vou falar para você que é a minha verdade, tem que fazer sentido para você. Eu acredito muito que Deus, ele não tem vontade. Eu acredito que Deus, ele dá vida. Eu acredito que Deus, ele permite. Eu acredito que Deus, ele criou tudo que existe. E debaixo de Deus, tá? Existem energias e coisas que criam leis, que essas leis são imutáveis. Digamos que neste universo coexistam leis que fazem esse universo ter meio que uma ordem, uma justiça divina, que não é a vontade do Criador, mas que isso foi algo criado para que exista isso que a gente chama, que são as leis de Deus. O que eu gosto de explicar para vocês? Eu acredito muito que Deus é a vida, Deus é amor. Quando a gente olha para o corpo humano, a gente entende o que o nosso corpo ele é programado para ele fazer. Ele é programado 24 horas por dia para zelar pela vida, para trabalhar pela vida, para reconstruir a vida, para ele se manter vivo. O seu corpo ele é programado 24 horas para pegar oxigênio, transportar oxigênio, expelir o oxigênio que é oxidativo. Ele está fazendo com que o seu corpo faça o seu coração bater, ele está fazendo com que o seu cérebro funcione sem que você nem sequer precise pensar ou dar nenhum tipo de comando. É muito fácil provar para as pessoas até mais céticas que a vida ela só tem um sentido: fazer com que exista mais o que? Vida. O seu corpo ele não pega nenhum momento do dia e ele procura te fazer o mal, ou te sacanear, ou te testar. O seu corpo ele não tem vontade. A única vontade que o seu corpo tem é viver, é te manter vivo, é te manter funcionando. Só que nós, por escolhas nossas, seja por arrogância ou ignorância, né? Nós plantamos algo e nós colhemos algo. Toda ação tem uma reação. Toda causa tem uma consequência. Dependendo do grau de consciência que você tem, você vai ter uma percepção que a consequência é algo bom ou a consequência é algo ruim. Eu sempre gosto de explicar para as pessoas que tipo assim, foi Deus que criou a fome? Ele permitiu. Foi Deus que criou o mal? Ele permitiu. Ele tem que permitir tudo. Porque é meio complicado explicar isso para as pessoas, porque pensa comigo, a gente fala que Deus é amor, certo? Como é que Deus é amor se pode então ter fome? Como é que Deus é amor se pode ter doença? Como é que Deus, uma coisa que ama tanto, ele vai lá e dá algo para alguém, para que aquela pessoa não mereça? Eu vou apelar agora, tá? Como é que uma criança ela pode nascer com uma doença cerebral? Como é que eu... Entende o que eu estou explicando? Aí você fala, é porque Deus quis? Não. É porque tinha que ser desse jeito? Não. O que é isso? A gente está vendo o quê? Uma consequência. Quando você olha o seu corpo agora, quando você olha a sua vida agora, quando você olha o seu carro agora, quando você olha a sua casa agora, quando você olha o seu jeito de pensar, quando você olha os hábitos, os comportamentos e as crenças que você tem na vida, você entende que tudo isso não foi construído agora?
Isso é o resultado de uma coisa que você plantou lá atrás. Você um dia comprou uma casa ou construiu uma casa. Você está quantos anos morando nessa casa? Mas você construiu, pintou, comprou esse celular, a parede, tudo. Agora, exatamente agora, é negativo. O seu presente, ele é resultado do seu passado. A gente quando vê uma pessoa doente, a gente quando vê aquilo que a gente categoriza como desastre, sofrimento, guerra, desgraça, nós não temos humildade o suficiente para puxar um estado de consciência que eu chamo de autorresponsabilidade, de compreender que esta consequência é resultado de algo que foi feito lá atrás. Nós plantamos algo e colhemos. Só que o ser humano ele vive tanto na ignorância que tudo aquilo que ele não compreende, ele tem que arranjar um culpado. E ele sempre culpa Deus, porque é a vontade de Deus. Deus queria que fosse desse jeito. É como se vocês falassem que o seu corpo quis ficar doente, o seu corpo quis ter câncer, o seu corpo quis ter diabetes, o seu corpo quis ter cabelo, queda de cabelo. O seu corpo quis, né? Não. O seu corpo, ele muito pelo contrário. Ele lutou e lutou e lutou e relutou e trabalhou 24 horas por dia, incansavelmente, desde o dia que você nasceu aqui nesse planeta, para que você não ficasse doente, para que você não morresse, para que você não sentisse dor. Só que a pessoa dia após dia guardou mágoa, guardou tristeza, ficou acumulando uma determinada crença relacionada a Deus, ficou acumulando uma determinada crença relacionada ao mundo, ficou acumulando uma determinada crença relacionada à religião, relacionamento, família, alimentação, uma percepção que ela tem do mundo. E o que é a consequência disso? A realidade que a pessoa está inserida hoje. A maioria de todos nós não consegue falar: eu estou nessa vida porque eu quero. Essa doença que eu tenho hoje é porque eu quis. Renan, como é que você pode estar falando isso? A pessoa que quer, conscientemente não, mas inconscientemente é claro que ela quer. Porque uma coisa que eu tenho certeza que esse mundo ele é 100% justo. Vocês concordem ou não? Pode pegar todo tipo de historinha triste e contar pra mim e eu vou falar: esse mundo é triste. Perdão. Esse mundo ele é justo. Por quê? Porque você está analisando agora a situação, mas hoje quem está sofrendo, será que não é a pessoa que causou sofrimento lá atrás? Será que a pessoa hoje que toma um tiro não é a pessoa que disparou a bala lá atrás? Será que a pessoa hoje que está sendo machucada não é a pessoa que machucou lá atrás? Será que a gente não colhe o que a gente planta? É assim que funciona? Será que isso é azar? Será que a gente está passando por uma situação na vida que a gente não merece? Afinal de contas, que Deus é esse que é amor, que Ele causa tanta dor e sofrimento no mundo? Então hoje, meus irmãos, eu falo um negócio de coração para vocês. O dia que vocês verem o quanto fundo é a toca do coelho, o quanto de maldade tem nesse mundo, o quanto de coisas horripilantes tem nesse mundo, o dia que você olhar o mal, você vai chegar no fundo do poço, você vai mergulhar na escuridão. Quando você chegar no fundo do poço, eu vou falar um negócio para você, tá? Por enquanto aqui, não tem mais para onde você descer. Você vai ter que olhar para cima. E quando você olhar para cima, você vai ver a luz. E quando você vê a luz, você vai enxergar Deus. Porque quando você conhecer o mal, você também vai conhecer o bem. E você vai descobrir que o bem, ele é 50.000 vezes mais forte que o mal. Mais inteligente que o mal. O bem tem muito mais poder que o mal. Muito mais luz que o mal. O mal não é nada perto do bem, tá? Não é nada. É como se o mal tivesse QI de 1 e o bem tem QI de 1000.
Só que o mal, ele trabalha para o bem, para ensinar as pessoas um caminho que não é o caminho do amor, que é o que a gente categoriza como o caminho da dor. Então, se você hoje faz bem, você vai chegar no lugar. Se você hoje faz mal, você também vai chegar nesse lugar. E esse lugar, fazendo bem ou fazendo mal, é o mesmo lugar. Você pode hoje, tá? Vamos fazer metáfora para vocês entenderem. Você pode pegar uma estrada reta, com bom asfalto, com paisagens maravilhosas, com árvores, natureza, o mar. Você pode estar num Porsche, com ar-condicionado, conversível, cheio de tecnologia, com pessoas maravilhosas do seu lado, ouvindo uma boa música, tendo boas conversas, boas gargalhadas, um clima agradável e a viagem sua vai ser maravilhosa. Ou você pode estar numa estrada escura, chovendo, com neblina, com pessoas dentro do carro reclamando, com pessoas dentro do carro ouvindo música alta, com o carro todo velho, quebrado, acendendo todos os tipos de luzes, tá? E você numa estrada cheia de curva. Essas duas estradas, elas levam para o mesmo lugar. A diferença é como você quer que seja a sua viagem. Então, rapaz, tá caindo aqui, peraí. Então, o que vocês têm que entender, tá? Vocês precisam compreender que vocês vieram aqui na Terra. Isso aqui é uma viagem. Nós estamos temporariamente humanos. Estamos tendo uma experiência humana. Nós somos uma alma dentro de um corpo físico, tendo experiências físicas nesse plano denso, tridimensional, material. Que experiências que você quer ter aqui? Você quer aprender um caminho mais árduo, difícil, com dor e sofrimento? Ou você quer ter um caminho que também é árduo, tem dor, mas por amor, que não existe sofrimento? Você quer viajar numa estrada maravilhosa? Ou você quer viajar numa estrada cheia de curvas? Porque o bem e o mal, vocês aceitem ou não, ele é a mesma coisa. Só que ele está o quê? Em lados opostos. Eu falo que frio é ausência de calor e calor é ausência de frio. O que é o mal? É a ausência de bem. O que é o bem? A ausência do mal. Só que você entende que está todo mundo em cima da mesma tábua, entendeu? Nós não estamos em tábuas diferentes, só que você pode ir mais para um lado e você pode ir mais para o outro. É escolha sua. Se você faz o bem, você colhe o bem. Se você faz o mal, você colhe o mal. E o que é que eu vejo hoje nas pessoas? As pessoas, elas aceitam viver na ignorância. As pessoas, elas são arrogantes. As pessoas, elas não têm humildade para aprender. Por quê? Porque elas sempre estão justificando as verdades delas. Elas sempre estão erguendo paredes para ficar justificando ou porque você não muda, ou porque você não perdoa, ou porque você não prospera na vida, ou porque você não ganha dinheiro, ou porque você não muda a sua alimentação. Sempre tem um porquê. Dificilmente eu escuto uma pessoa falar assim, porque eu não quero. Eu falo, fala isso, é mais bonito. Fala assim, eu não quero. É lindo quando a gente não precisa na vida ficar se explicando, ficar se justificando para ninguém. Só fala que você não quer, é mais bonito. Porque quando você começa a falar que você não quer, você está assumindo um nível de consciência de autorresponsabilidade. Você está perdendo aquilo que eu falo que é o medo da crítica. Você está puxando para você porque eu não quero. Só que não é gostoso você ouvir o quê? Eu não quero. Tá entendendo onde eu quero chegar? É difícil se eu perguntar assim para você, por que você não prospera financeiramente? Fala assim, porque eu não quero. Isso dói, isso machuca. Porque você parou de culpar o governo. Porque você parou de culpar Deus. Porque você parou de culpar seus pais. Você falou assim, eu não quero ficar rico. Cara, e é foda ouvir isso. Dói ouvir isso. Eu não quero emagrecer. Eu não quero ser um homem melhor. Eu não quero ser um pai melhor. Eu não quero. A culpa não é dos outros. Não existe culpa. Tudo é sobre nós. É a nossa mente.
nossa autorresponsabilidade, a nossa percepção, a forma com que a gente pensa, fala, pratica, reaprende, compreende, pratica de novo, faz. Entende o que eu estou explicando? Não importa quantas vezes você caia, você cai para você se levantar mais forte. Só que existem pessoas que caem e elas ficam no chão. E elas ficam falando que elas estão no chão porque um dia derrubaram elas. Mas você só caiu, irmão, porque você não prestou atenção onde você estava pisando. Você só caiu porque você estava com os olhos vendados. Você só caiu porque antes de querer caminhar, você tinha que ter aprendido a andar. Só que você já quis sair correndo. E você esqueceu que no caminho talvez tenham pedras. E você tropeçou nessas pedras. E você está até hoje, reclamando que a culpa é da pedra. A culpa não é da pedra, não existe culpa. Você teve uma ação, teve uma reação. Você teve uma causa, teve uma consequência. Então eu gostaria que nesse vídeo, de coração, vocês parassem, tá? De ficar jogando toda a dor, sofrimento e culpa do mundo nessa fonte de energia que todo dia te ama, tá te fazendo vivo. Esse sol que todo dia brilha, se você foge do sol, se você não toma sol, se você não olha para o sol, o problema é seu, mas a culpa de ter lugares escuros no mundo não é do sol, é porque as pessoas fizeram telhado em suas casas para que o sol não penetrasse. Então para de ficar achando que Deus está tentando de alguma forma te prejudicar ou dificultar sua vida, porque é muito pelo contrário. Ele está fazendo de tudo, para que você prospere, para que a sua vida melhore. Só que nós negamos Deus, nós temos medo de Deus, porque nós acreditamos que Deus é uma pessoa sentada numa cadeira com um porrete gigante, que se você faz bem, você vai para o céu, e se você faz mal, toma um cacete e vai para o inferno. É meio engraçado falar isso, mas é a crença que as pessoas têm, tá bom? Então, espero que você assista esse vídeo mais de uma vez e capte a mensagem, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Gratidão.